Olá, muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos falar sobre o projeto de castração da Ubra. Tem um bate-papo sobre a gripe A e muito mais ainda para você. Então não sai daí, não muda de canal, porque o nosso Tudo para a Mulher dessa quarta-feira começa agora. E a gente inicia o programa de hoje falando sobre um assunto muito sério, sobre a gripe A. E para falar sobre a situação no município de Canoas, eu recebo aqui no estúdio a médica de família Fernanda Stassen. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Há cerca de 15 dias ou mais, esteve aqui no programa um representante da Secretaria Municipal da Saúde de Canoas falando sobre a situação da gripe A no município, e a gente comentou ainda sobre a situação da gripe A no estado, Daquele tempo para cá, a situação só piorou aí, principalmente pela questão polêmica, de que acabaram as vacinas, as doses que vieram para o estado são poucas, e que o Ministério da Saúde está trabalhando mais na questão da prevenção e na questão do tratamento com Tamiflu, uma situação que indigna a população, principalmente porque a gente paga impostos, e quando acontece uma crise dessas, inclusive no Ministério da Saúde, falaram que iam estudar para ver a necessidade realmente dessa questão das doses, Então, como é que está a situação atual, do município de Canoas, na situação da gripe A, Bom, então assim, Cláudia, atualmente, no município de Canoas, nós temos 68 casos suspeitos de gripe A, 4 casos confirmados e um óbito que ocorreu no mês de junho ainda, Então, é o único óbito que teve no município de Canoas. E com relação ao suporte que a rede de saúde do município está dando, para a população canoense, o município ainda tem vacinas, nós ainda temos vacinas disponibilizadas na rede básica do município para os grupos prioritários, como tu colocaste, que é uma orientação do Ministério da Saúde. Então, as crianças, menores de 2 anos, os idosos acima de 60, as gestantes, os profissionais de saúde. E uma informação importante, eu acho, para a população é que os portadores de doenças crônicas também têm direito, também são grupos prioritários. Isso não é muito divulgado na mídia, Ou seja, quem tem problema pulmonar, cardíaco, Exatamente. entra nessa questão. Mas aí, quando for fazer a vacina, certamente tem que levar algum prontuário médico, algo que comprove? Isso, assim, o paciente, então, que tem problema pulmonar, cardíaco, renal, problemas de fígado, no caso, que seja um paciente com hepatite, algum portador de alguma doença crônica importante, ele deve ou levar um atestado médico, o laudo do seu médico, ou receitas de medicações, atuais de que ele esteja utilizando. Então, levando esses formulários, ele também vai conseguir fazer a vacina para a gripe, e para H1N1. Essas vacinas são doadas para essas pessoas que têm o grupo de risco, estão no grupo de risco, Mas, por exemplo, para quem não está no grupo de risco, que as principais mortes que ocorreram são realmente de pessoas que não se enquadram nesses grupos de risco, Quem está apreensivo, com medo, pode se vacinar pagando ou não? Não tem essa opção? As clínicas privadas disponibilizam, embora elas também estão carentes da vacina, Porque a vacina ela é distribuída pelo Ministério. A vacina que é distribuída para as unidades básicas, ela preenche esses critérios. Se a pessoa, quiser buscar um serviço privado, ela pode, porém, a vacina também não está escassa, está difícil de conseguir, porque houve justamente essa busca. Porque o que aconteceu do ano passado para cá, O ano passado nós tivemos um decesso importante, de pacientes suspeitos e de pacientes confirmados de H1N1. E este ano a gente voltou a ter não uma prevalência grande como em 2009, mas foi expressivamente maior do que 2010 e 2011. Então, o que acontece? O Ministério da Saúde ele se programou
por uma quantidade X de pacientes e o número de casos suspeitos e confirmados ele foi maior. Então, provavelmente, o que agora vai ser estudado vai ser o perfil, novamente, da população que foi atingida no ano de 2012 para se programar para a confecção da vacina para 2013. Para que não falte em 2013. Exatamente. Já que a prevenção, o Ministério da Saúde está batendo muito nessa questão da prevenção, né? E para a pessoa que já tem aí os sintomas, aí a medicação com Tamiflu, prevenção, né? A gente escuta falar muito, Fernanda, sobre a questão de evite locais aglomerados, né? Só que o que eu acho engraçado é que não condiz muito com a realidade do povo brasileiro, né? Porque a gente anda em veículos fechados, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde tem frios aí de 5 graus. Aí tu imagina a pessoa num frio de 5 graus, num transporte coletivo, com as janelas todas abertas, com uma criança de colo. Como faz, né? É uma situação um pouco complicada, né? No nosso estado isso é mais difícil até, né, pelo clima, né, que é bastante frio nessa época do ano. Mas a orientação realmente é procurar ventilar os locais o máximo possível, né? No caso do trem, do ônibus, né, dos transportes coletivos, procurar deixar pelo menos uma fresta, né, na janela aberta para que haja circulação, para que haja ventilação, para evitar. E outra coisa importante é a conscientização do paciente que está com sintomas de gripe, né? O paciente com síndrome gripal, que ele procure o médico, que ele vá na unidade de saúde mais próxima ou no seu médico, né, privado, enfim, aos primeiros sintomas de gripe, aos primeiros sintomas de febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, que são os sinais clássicos de síndrome gripal, e que fique claro, né, esses não são sinais clássicos de H1N1, são sinais clássicos de síndrome gripal, que procurem o médico no início desses sintomas, porque após a avaliação médica de prescrever ou não o oseltamivir, que é o Tamiflu, né? Esse paciente vai ser afastado do trabalho por meio de atestado médico, para que ele também deixe de circular nos ambientes e pare de transmitir, né? Que isso é bem importante. Tu falaste aí dos sintomas da síndrome gripal, né? Dor de cabeça, febre, tosse, né? Tosse, aquela sensação de dor no corpo que dá geralmente a febre. Como identificar, por exemplo, a diferença entre os sintomas da gripe A para a síndrome gripal, né? Assim, ó, a gente, na verdade, considera, né, que todo paciente com síndrome gripal deva procurar o médico. Ou seja, não dá para chegar até sentir o sintoma da H1N1. Não dá. Aí esse paciente, procurando o médico, vai passar por uma avaliação e vai ser indicado a critério médico o uso do oseltamivir, que é o Tamiflu, que no município de Canoas nós temos disponível, né? Não temos falta, não está escasso, tem disponível para toda a população que necessitar. Bom, a partir daí, esse paciente deve ser reavaliado em 48 horas ou até antes, se houver uma piora, e aí a gente vai poder, né, dividir os pacientes apenas com síndrome gripal ou os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, que são os pacientes que, além desses sinais, vão começar a apresentar falta de ar, persistência da febre, persistência de dor muscular por mais tempo, ou seja, exacerbação dos sintomas além de 48, 72 horas, a gente começa a pensar em síndrome respiratória aguda grave. E este paciente com síndrome respiratória aguda grave, ele, após avaliação médica, deverá ser internado e aí será feita a coleta do exame para pesquisa do vírus H1N1. É importante que a pessoa esteja atenta, né, aos sintomas, porque falam aí na mídia, né, que em 48 horas, se a pessoa que tem H1N1, né, for procurar um tratamento, já não vai ser tão eficaz o Tamiflu assim.